Olá pessoal, todos bem? Por aqui Max Braga. Nesse canal falamos de mercados, economia e educação financeira. Bom, gravando esse vídeo então, para falar um pouquinho, não é questão de alarmismo, nem busca de cliques ou coisa do gênero. Acontece que eu tenho sempre, bastante dados aqui de mercado econômico, por conta da minha própria profissão, como assessor de investimentos, e eu queria trazer um pouquinho para vocês do que a gente enxerga, né, do real cenário que está acontecendo em relação às contas públicas, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Toda semana a gente vê novos gastos públicos desejados ou necessários, né? E isso vem contribuindo para um déficit fiscal muito grande. E toda semana vimos novas formas de se arrecadar mais ou tributar mais. E isso está afetando diretamente os déficits primários e nominais do país. Essa expansão fiscal que a gente vem notando, ela já é a maior em 20 anos. Então, começam a surgir agora, inclusive, é, formas de se ter mais gastos com despesas que não passam pelo orçamento, a chamada contabilidade criativa, né? Então, usando empresas, usando estatais, para que você consiga fazer remanejamento ali de recursos e, claro, sempre fazendo o aumento dos gastos. É importante lembrar que isso que está acontecendo agora, a gente já viu esse filme, né? E eu não estou falando aqui que é para você vender tudo, vender suas empresas, resgatar todos os seus investimentos e ir embora do país. Longe disso. Mas é um alerta, né? Que isso está acontecendo, essa crise, e a gente vai enfrentar ela, na verdade, se nada for feito, nos próximos anos à frente. Então, o que está acontecendo agora é a gestão dessa crise futura, né? Estamos contratando essa crise futura e ela vai se avizinhar daqui a algum tempo, porque o rombo nas contas públicas ele já é muito grande. O próprio arcabouço fiscal, que foi criado pelo governo, ele limitaria ali o crescimento da dívida pública, né, em 2,5% de crescimento. Só que o crescimento ele está meio que em linha, porque está sendo um crescimento forçado, né? É um crescimento estimulado, estimulando o crédito das famílias, consumo, etc. Só que na outra ponta, os dados de fato de aumento das contas públicas já está beirando os 15% ao ano. Então, essa conta não fecha, com certeza. E aí, assim, vou tentar reduzir o máximo aqui sem entrar em detalhes. Claro, se alguém quiser detalhes técnicos disso, comenta aqui na caixa de comentários, eu respondo todas as perguntas, tá bom? É, a gente tem uma questão importante que o governo ele utiliza de mecanismos para aumentar a sua arrecadação para poder fazer os gastos vendendo dívida, né? Basicamente ali pelas LFTs, né, os títulos do Tesouro, as letras financeiras do Tesouro. Acontece que esse mecanismo ele já está ali com 45% da dívida toda emitida. Então, esse é o maior patamar de expansão fiscal em 20 anos. E acontece que os investidores começam a olhar para o nosso país e ver todo esse rombo fiscal que está sendo contratado e eles perdem a confiança de investir e até mesmo de comprar as dívidas públicas mais longas com essas taxas tão atrativas, porque sabem que lá na frente pode acontecer, inclusive, de o governo não ter capacidade de saldar esse compromisso que está sendo colocado nesse momento, né? Eu acho que fiz até um vídeo para vocês aqui falando de riscos de mercado. Eu vou ver se eu deixo um card aqui para vocês. É o risco de crédito, né, nesse caso. Então, isso é uma coisa que é muito inerente. E ainda falando em outras questões, por exemplo, de calamidade pública, né, o governo ele está aventando agora também uma possibilidade de ir lá e gastar mais dinheiro para combater os incêndios que estão acontecendo pelo Brasil afora, né, por uma série de questões climáticas, mas também criminosas e etc.
e isso é cogitado ser colocado fora do orçamento ainda, que é impositivo. O que isso vai acontecer? Vai virar mais déficit, né? E com uma canetada ali o judiciário vai e realmente legaliza aquilo, mas não tem como fugir disso. Essa despesa ela vai bater na porta depois e quem vai pagar essa conta? Lógico, somos nós, os pagadores de impostos. E assim, de fato, o controle, né, ele tem que ser como a gente faz na nossa família, o governo também tem que ter controle das suas contas e precisa se priorizar o que de fato é importante ali para se compor esse orçamento, o que é de fato prioridade se gastar. E há necessidade absoluta de redução de gastos nesse cenário que a gente enfrenta agora. Mas não é o que a gente vê, na verdade o que a gente vê é só, como eu já disse, né, o governo tentando criar novas formas de arrecadar e também agora formas de se retirar novos gastos da meta primária ali do governo, que valeria ali para falar se eles cumpriram a meta ou não. Então, o que isso traz para a gente, né? Aqueles fantasmas do passado, né? Quando a gente viveu isso nos governos Dilma 1 e 2, e a gente só foi sentir de fato isso quando já estava no finalzinho ali do governo Dilma, que toda essa conta chegou. E aí o país mergulhou numa recessão muito grande e essa forte expansão fiscal que está ajudando a sustentar o crescimento do PIB. Mas nesses patamares atuais, até por conta de outras questões, né, repasses, precatórios, ajuda a elevar também o consumo das famílias. Então, tem uma série de fatores que o governo utiliza ali para alavancar o seu crédito através de crédito público ou crédito bancário concedido por bancos, né? Acontece que isso vai tá de uma forma muito tá emperrado isso, na verdade. Então é um buraco complicado que a gente vem gestando e isso, se não tiver nenhuma mudança no cenário, a gente deve ter para frente alguns anos difíceis, né? Não que a gente não vá passar por isso, mas é um cenário que se avizinha. Para quem não se lembra, relembrar é viver, né? É, os créditos da a chamada contabilidade criativa, né? Que tem coisas parecidas com isso agora através de empresas, mas enfim, o recurso, né, que o Tesouro emprestava para o BNDES e o BNDES registrava no balanço da dívida em favor do Tesouro. Então registrava-se ali um crédito. Era uma contabilidade que diminuía, tecnicamente, a dívida. E o governo tinha um crédito a receber, mas os volumes eram tão absurdos que eles começaram a ser computados como despesa fiscal, despesa parafiscal, e isso foi mascarado durante muito tempo. E quando essa conta estourou de fato, a gente lembra muito bem que o país passou em relação à retração, né, financeira, foi bem complicado. Então, esse cenário, essas armadilhas, elas estão sendo feitas agora, sejam aprovadas por lei, através do legislativo, ou o próprio executivo na caneta, através de decretos, ou através mesmo do judiciário. Então, é uma coisa que tem várias outras dentro, né? PLs, projeto de leis, regras, etc. Acho que ficaria um pouco complicado para vocês entenderem. A missão minha aqui não é trazer completamente todos os dados, embora eu tenha eles, e como disse, né, se quiser entender mais sobre isso, conversa comigo aqui na caixa de comentários, eu tiro a sua dúvida, mas isso é uma coisa que está bastante complicada já e a gente precisa se atentar. Um outro ponto é que agora, né, claro, o governo tem a sua forma de computar os dados e existem também outras métricas, né? E esses números são verificáveis, tá? Então,
que acontece é que agora está tendo divergências entre o cálculo do rombo fiscal oficial que é divulgado e aquele que é divulgado pelo Tesouro Nacional. Então a conta já está chegando na ordem de 40 bilhões de reais de déficit. Esse daí é o melhor, é o maior de toda a série histórica, né? Então tem uma série de critérios que eu também não vou entrar no detalhe aqui novamente. Se você quiser saber sobre esses critérios, me chama aqui nos comentários e eu falo sobre isso, tá? E para finalizar, então, as consequências, como eu disse no começo do vídeo, elas não são imediatas. Nós estamos sim contratando uma crise fiscal futura que só vai levar a mais inflação, recessão, atraso e pobreza, infelizmente, né? Então, para quem ainda é rentista, que tem alguma coisa a aplicar, etc., existem oportunidades e dá para você se proteger quanto a isso, mas a população mais carente, né, que tem menos recursos, vai sofrer e não tem como escapar disso. Quer dizer, ainda há como escapar disso, mas enfim, se isso continuar do jeito que está, de fato vai trazer essas questões que a gente elucidou. E pode contar a história que for. No fim do dia, o governo já está no cheque especial e quem vai pagar essa conta é a população. Então, de novo, se nada disso for mudado num curto espaço de tempo, a gente deve enfrentar, então, algum período aí de recessão no nosso país para 2 anos para frente. Isso deve acontecer. Mas, claro, né? Para os governantes, seja qualquer um, tá, pessoal? Eu não tenho nenhuma questão de um lado ou de outro. Eu acho que os governos eles têm que servir a população, tá? Então, a questão né, a gente tem ainda 2 anos para a próxima eleição, praticamente 2 anos. Então, até 2026, com esses números inflados, garante ali, quem sabe, uma possibilidade de tentar uma reeleição. Então, aí depois, no próximo ano, a gente acaba começando a sentir esses impactos. Sempre foi assim no Brasil, infelizmente, né? A gente sabe que não existe, de fato, ali a classe política em geral, tá? Estou falando de todos, né? Estou falando de todos os níveis da política. Não existem interesses reais em fazer o que é bom, um projeto estruturante de país, né? Então, infelizmente, os governantes têm projetos de poder e isso acaba atrapalhando a população, tá bom? Esse era o vídeo então que eu queria trazer para vocês hoje. Claro, já disse aqui, repito, quiser falar comigo, tirar alguma dúvida sobre esse conteúdo, entre em contato aqui na caixa de comentários. E claro, né, sempre lembrando, se você quiser ficar antenadinho aqui no canal, se inscreve por aqui para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Vejo vocês então no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Tchau.